Tiago Jordão, meu caro Tiago Jordão, eu quero saber do Neymar, quero saber do treinamento desta manhã no CT Pelé. Quer dizer que o Neymar tá soltinho, tá voando o Neymar, é isso, Tiago Jordão? Soltinho no pagode, Marcão. Hoje o Neymar ele chegou ao treinamento do Santos Futebol Clube e foi recebido carinhosamente pelos seus companheiros com um corredor polonês, bem parecido com aqueles quando o cara ele é contratado. Corredor polonês, é isso? Isso mesmo. Mamãe, hein? É. Mas vou machucar o Neymar de novo, pô. Ah, tem que ter cuidado, né? Relou, machucou, né? Não pode ter isso, hein? Mas, né, o elenco se reapresentou hoje, muito cedo, inclusive, às 8h30 da manhã, após a folga concedida na última segunda-feira, após o empate contra o Bahia por 2-2, e o clima foi totalmente descontraído, Marcão, segundo informações. O elenco ele fez treinos de finalizações, o elenco também fez aqueles treinos de circuito que você toca, passa, visando também a recuperação da intensidade da equipe, visto que o jogo contra o Bahia, segundo o técnico Pedro Caixinha, foi muito puxado e muito corrido, Marcão. Tá aí, Elias Cabrini Russo, Neymar está de volta, já era previsto que o Neymar iria ser reintegrado nesta manhã, nesta terça-feira. Que bom, Elias Cabrini Russo, que ele finalizou, né, aquele processo de transição. Nós tivemos ali o Neymar regredindo há alguns dias atrás. O Neymar voltou ali a treinar treinar na academia, e agora nós temos o Neymar evoluindo, que bom, e vai treinar normalmente. Elias, muito provavelmente, até pelo tempo que temos para a partida contra o Fluminense, acho que dá para acreditar no Neymar como titular domingo contra o Fluminense, Elias? Dá para acreditar, Marcão, dá para acreditar, até porque o Santos precisa demais do Neymar, né? A gente vê que sem o Neymar o time do Santos é um time morto, um time sem sangue, um time que não consegue reagir às dificuldades. E com o Neymar em campo, mesmo que ele não jogue bem, só a presença dele ali incomoda o zagueiro adversário, dá um pouco mais de ânimo para o jogador que está jogando ao lado dele, que a gente tem visto, a gente viu no Campeonato Paulista, foi assim, né? Que o time estava capengando, ele entrou, o time deu uma reagida, só que a gente não pode ter essa Neymar dependência, Marcão. O Santos é gigante demais, daqui a pouco o Neymar vai embora e a gente vai ficar com jogadores médios aí, medianos, que não conseguem fazer uma boa jogada, quebrar uma linha, fazer algo diferente dentro de campo. Então, tomara que ele volte já nesse domingo como titular e que não se machuque mais, porque a gente precisa de mais dele, torcer muito para que ele renove esse contrato também o quanto antes, que a gente sabe que está encaminhado. Mas olha, para um jogo contra o Fluminense, depois de 2 resultados péssimos, Marcão, essa derrota para o Vasco, esse empate dentro de casa com sabor de derrota para o Bahia, se não ganhar esse jogo do Fluminense, que não vai ser fácil, por mais que o Fluminense também, na minha opinião, não é nenhum candidato a título, enfim, é um time que vai brigar no meio da tabela também ali. Então é momento de ter o Neymar em boas condições, começar jogando, tentar pelo menos fazer um resultado no primeiro tempo, se ele não aguentar jogar os 90 minutos, aí segurar no segundo tempo. A gente não pode mais ter esse marasmo que a gente está vendo nesse time do Santos. Tá aí o Elias Cabrini Russo. Thiago, com o Neymar em campo, nós temos ali o Neymar como meia, e aí dúvidas, né? Roleiser, o Soteldo, Guilherme, o Álvaro Barreal. Teremos de novo essas discussões durante toda a semana, né? Fato é que o Roleiser não vem bem, então dá para imaginar que o Soteldo hoje esteja à frente na disputa com o Roleiser, e aí eu acho que bem aberto a disputa, Guilherme e também Álvaro Barreal. O treinador Pedro Caixinha disse que o Álvaro Barreal não foi bem no primeiro tempo, eu confesso que discordo. Eu acho que o Álvaro Barreal não foi brilhante, mas ele tentou buscar espaços, teve personalidade, tentou ser protagonista, no meu entendimento, errou, até porque tentou bastante, e o Guilherme não tá legal, né? A verdade é que talvez o torcedor tenha passado o recado para o Pedro Caixinha, que, olha, o torcedor quer mudanças. Será que o treinador Pedro Caixinha pode ter acordado no que se refere ao Guilherme com as vaias da torcida no último domingo? Você acha que o Caixinha pode realmente mudar o time, sacando o Guilherme e colocando o Álvaro Barreal aberto pelo lado esquerdo? Marcão, eu enxergo que é uma possibilidade porque dentro da diretoria do Santos Futebol Clube e do departamento de futebol foi interpretado que o Caixinha errou em repetir a escalação contra o Vasco da Gama. Então, e isso gerou uma pressão ainda maior para o treinador português. Então, acredito que tem mais chances dele bancar, por exemplo, o Roleiser pela direita e colocar o Soteldo na esquerda no lugar do Guilherme, ou até mesmo sacar os últimos 2 pontas que jogaram as últimas partidas, no caso o Roleiser e também o Guilherme, e experimentar o Barreal pela esquerda e talvez o Soteldo pela direita. Acredito que vai sobrar, na verdade, pro Roleiser essa brincadeira, Marcão, porque o Roleiser não vem bem.
E o Caixinha mesmo disse na entrevista que ele confia, na entrevista coletiva, que ele acredita nos jogadores como, por exemplo, o Diego Pituca e também o Guilherme. Então, acredito que essa dúvida vai acabar sobrando para o Roleiser, que a tendência é começar no banco de reservas contra o Fluminense. Ah, sem dúvida. Elias, vai sobrar pro Roleiser essa brincadeira aí, Elias Cabrini Russo? E entre Guilherme e Álvaro Barreal, quem leva melhor na sua opinião? Poderemos ter outras mudanças, como é o caso da entrada do Diego Pituca, Elias? Como que você vê essa semana de preparação que começou nessa terça-feira, considerando que o Santos folgou na segunda-feira normal, né? O Santos jogou domingo, vamos ser sinceros aqui também, o torcedor, na cabeça do torcedor, o Santos tem que treinar todos os dias e quando perde, treinar até na madrugada. Não funciona bem assim, né? Então a folga de ontem foi normal e natural. O que a gente precisa cobrar agora é uma evolução física e tática para a partida do próximo domingo. Como que você vê essas mudanças, Elias? Tá mais pro Soteldo do que pro Roleiser? Tá mais pro Barreal do que pro Guilherme? E o Pituca tá pedindo passagem de volta ao time titular? E o Sherman? Vamos manter o Sherman ainda, Elias Russo? Marcão, eu acho que vai sobrar para o Roleiser sim, porque ele foi muito mal nessa partida contra o Bahia. Eu também acho que o Guilherme jogou bem, razoavelmente bem no segundo tempo, mas para mim poderia, já que o Neymar está de volta, colocar o Barreal pelo lado esquerdo, que eu acho que é um jogador que dá mais dinamismo, dá mais qualidade no passe ali também, né? Um jogador que chega bem na área, tem mais qualidade técnica do que o Guilherme. Mas eu acho que essas mudanças, eu acredito que se ele fizer, vai ser só a saída do... Desculpa, vai ser só a saída do Roleiser ali, Marcão, com a manutenção do Soteldo pelo lado direito. Eu acho que o Pituca entrou bem no segundo tempo contra o Bahia, mas eu não vejo ele ainda. Acho que o meio de campo do Santos, com a volta do Neymar, não tem que ser alterado ali. Acho que o Bom Tempo vem fazendo bons jogos. O Schmidt está bem na marcação, fez um bom jogo, na minha opinião, contra o Bahia. Então, acho que nesse meio de campo eu não mudaria, a não ser com a entrada do Neymar aí, colocando o Barreal pelo lado esquerdo ali, sacando o Guilherme. E mantendo o Soteldo pelo lado direito também, no lugar do Roleiser. Tá aí o Elias Cabrini Russo. Thiago Jordão, me diga uma coisa, Thiago. Ontem o Mimi, grande abraço ao Mimi, né, nosso comentarista aqui do Varanda Futebol Debate, falou sobre uma possibilidade de colocar o Gabriel Bom Tempo improvisado na lateral direita. Com as poucas alternativas que o Santos tem no elenco, o Adelan tá fora, só volta aí daqui 2, 3 rodadas. O Léo Godoy, o mundo já conheceu e percebeu que o Léo Godoy é um jogador ali que talvez não seja ideal para ser o titular do Santos. O Gabriel Simples é um garoto da base, mas que tem altos e baixos, ainda também não é unanimidade sequer no sub-20. O Mimi trouxe a possibilidade de testar o Gabriel Bom Tempo como lateral direito, neste caso recolocando o Diego Pituca como titular no meio-campo. Como que você observa essa alternativa trazida aí pelo nosso comentarista Mimi? Marcão, observo que é muito válida, né? Porque a gente sabe que o Gabriel Bom Tempo, ele traz esse dinamismo no meio-campo do Santos Futebol Clube. Ele que é o jogador que pega a bola e fornece o passe para o meio-campista. Ele também aparece bastante no ataque. Vamos lembrar que no primeiro tempo ele foi bem participativo, tudo bem que errou nas jogadas, mas participou bastante dos ataques do Santos. A única questão com o Gabriel Bom Tempo na lateral direita, Marcão, é que eu acho que a gente ia acabar ficando naquele looping de erros defensivos. Porque desde lá do Madison, enfim, que o pessoal reclamava que ele não marcava bem, eu acho que o Gabriel Bom Tempo poderia sofrer com os mesmos problemas, ser aquele lateral que apoia bem, mas na defesa pode entregar o jogo. Porém, a gente só vai descobrir testando. Então, eu acho que é válido o Pedro Caixinha tirar um pouco dos holofotes do JP Sherman, deixar ele se recuperar internamente e também psicologicamente, e com certeza o jogador deve estar abalado, e propor esse teste, colocar o Pituca ali de camisa 8, talvez até colocar o Pituca do lado esquerdo e trazer o João Schmidt para o lado direito, pois o João Schmidt ele joga mais com o pé direito do que o Diego Pituca, e promover esse teste, né? Até porque seria uma alternativa diferente para o Santos Futebol Clube, né? O Gabriel Bom Tempo, ele é um jogador que finaliza também, e a gente observa que os ataques do Santos estão explorando muito o avanço do JP Sherman ali como elemento surpresa. Quem sabe o Gabriel Bom Tempo não consegue aproveitar as oportunidades que o JP Sherman infelizmente vem desperdiçando. Elias Russo, como que você observa essa alternativa diante da falta de jogadores ali do lado direito, essa improvisação do Gabriel Bom Tempo pela direita e o Pituca sendo
recolocado como titular no meio-campo do Santos. Você vê perfil no Gabriel Bontempo para jogar improvisado do lado direito, Elias Cabrini Russo? Não, eu não vejo não, Marcão. Respeito muito o nosso amigo Mimi, que é claro, conhece muito na base, acompanhou o Gabriel Bontempo desde o início da carreira dele lá, mas eu não gosto, porque você vai acabar tirando o jogador de uma posição que ele está indo bem, entrou como titular, não vejo ele perdendo a posição nesse momento, nem para o Diego Pituca. Acho que seria um risco muito grande. Eu acho que o Gabriel, o JP Sherman tem que sair do time porque não está entregando nada, mas eu entraria com três zagueiros, Marcão, principalmente jogando fora de casa, o Santos precisando pontuar. Eu colocaria o Luizão pelo lado direito ali, como terceiro zagueiro, fazendo a ala direita, a lateral direita, que é um jogador que tem velocidade também, tem uma boa qualidade na saída de bola, então eu faria essa alteração, jogaria com três zagueiros, né, fazer essa experiência no jogo contra o Fluminense, que é fora de casa, mas eu não mexeria no Gabriel Bontempo, não. Acho que ele está bem no meio de campo ali. Eu acho que você ficar mexendo muito, talvez já tem que colocar o Barreal pelo lado esquerdo, né, com a chegada com a volta do Neymar. Então acho que seriam muitas mudanças e eu acho que isso acaba não dando certo, até porque o Santos vai ter só essa semana para treinar aí. Eu acho que é muito pouco tempo. Tá aí a opinião do Elias Cabrini Russo aqui no Varanda Futebol Debate no programa Santos Total. Então vamos aguardar. Hoje foi aquele famoso treino regenerativo, né? Aquele treino que é o chamado Me Engana Que Eu Gosto, Thiago Jordão, que é aqueles que jogaram mais de 45 minutos fazem um treino mais leve, os jogadores que jogaram até 45 minutos ou menos de 45 minutos ou não entraram em campo, esses jogadores sim participam de um treinamento um pouco mais intenso e foi justamente esse treinamento que o Neymar acabou realizando. A partir de amanhã, aí sim teremos um treinamento já mais tático, um treinamento que o treinador Pedro Caixinha poderá esboçar o time para a partida do próximo domingo. Do lado do Fluminense, o Fluminense vem motivado, o Fluminense com o novo treinador, Renato Gaúcho, não terá o Guga, né? O Guga se machucou na partida contra o Red Bull Bragantino na vitória por 2-1, mas a expectativa é que o Fluminense tenha um time completo no próximo domingo contra o Santos e um bom público no Maracanã, partida que vai começar às 19h30. Thiago Jordão, Pedro Caixinha, martelo batido. Pedro Caixinha segue no Santos Futebol Clube? Isso mesmo, Marcão. Pedro Caixinha segue no Santos Futebol Clube. O Santos optou pela sua permanência, mesmo após o empate contra o Bahia em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. O Caixinha ele lida com a pressão interna desde aquela eliminação para o Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista. Porém, a diretoria acreditava que aquele não era o momento de demiti-lo, pois o timing, o planejamento foi atrasado e também o que acreditava que os reforços não tiveram tempo suficiente para se adaptar. E aí a diretoria pensou que com essa intertemporada que o Santos teria para os treinamentos e também com a adaptação dos reforços, o desempenho da equipe subiria. Porém, não aconteceu, Marcão. E além disso, a diretoria deu esse voto de confiança a mais para o Pedro Caixinha, né? Vamos ver o que vai acontecer no jogo contra o Fluminense. Porém, ela também está monitorando o mercado. Ela está de olho em 3 opções disponíveis no mercado, sendo o Dorival Júnior, também o Tite e entrou em pauta Jorge Sampaoli, Marcão. Tá aí, já vou colocar pra gente discutir as 3 possibilidades, tá aí na tela pra você. Dorival Júnior, Adenor Bach e Jorge Sampaoli são os 3 nomes que estão sendo avaliados pela diretoria do Santos Futebol Clube. Elias, é aquele velho negócio. O treinador Pedro Caixinha está prestigiado desde que consiga a vitória contra o Fluminense, Elias Cabrini Russo. Existem alas dentro da diretoria do Santos, porque o Santos hoje está muito dividido. É muita gente que participa da gestão compartilhada do presidente Marcelo Teixeira, mas existe a ala que quer a manutenção do Pedro Caixinha e existe a ala que quer a mudança imediata. Daqueles que querem a mudança de treinador, nós temos membros do comitê gestor e também conselheiros próximos ao presidente do Santos, e daqueles que querem a manutenção do Pedro Caixinha, esse grupo é liderado pelo Pedro Martins, que é o CEO do Santos Futebol Clube e é quem trouxe o treinador Caixinha.